Olá, assim disse Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele ou nela morada. Essa é a palavra em destaque nas senhas diárias para esta semana. Ainda nas senhas diárias temos outros 2 versículos, um do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento. De Deuteronômio 32:7, nos diz assim a palavra de Deus: lembrem-se dos dias da antiguidade, atentem para os anos de sucessivas gerações. Perguntem aos seus pais e eles o informarão. Pergunte aos seus anciãos e eles lhes dirão. E do Novo Testamento, a palavra de 2 Timóteo, escrita por Paulo, 2 Timóteo 1:13. Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei, e fique firme na fé e no amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Amigo e amiga ouvinte, cito também as palavras do comentário nas senhas diárias, feitas pelo teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer. Ele diz sobre uma pequena abordagem sobre o sustento, o que sustenta a fé cristã. Assim ele descreve: da memória e repetição vivem a fé e a obediência. A memória se transforma em poder para o presente, porque é o Deus vivo que por mim agiu no passado e que hoje me dá certeza disso. Vale a pena repetir esta frase do teólogo Dietrich Bonhoeffer. Da memória e repetição vem a fé e a obediência. A memória se transforma em poder para o presente, porque é o Deus vivo que por mim agiu no passado e que age e que hoje me dá certeza disso. Com essas palavras iniciamos esta mensagem de hoje. E 3 perguntas como introdução. Em quantas casas você já morou? Reflita um pouco. Quantas casas você já morou? Você já tem casa própria? Agora, a pergunta mais difícil, talvez, de se responder. Em quantas casas você ainda vai morar em sua vida? É uma pergunta mais difícil de se responder, porque o que está à frente de nós, o futuro, nós não sabemos todas as coisas do futuro, não é mesmo? Por isso é mais difícil responder com precisão a esta pergunta. Quantas casas você ainda vai morar? Mas o que tem a ver essas perguntas com a mensagem de hoje? Nós queremos conversar sobre morada. Esse é o tema da mensagem de hoje. Profissionais que trabalham fora de sua cidade natal, à medida em que sua idade avança, as conversas começam a tratar do futuro endereço a ser escolhido para viver após a aposentadoria. Alguns acabam indo morar num lugar nunca antes pretendido ou imaginado. Outros ainda não escolheram, estão indefinidos. Mas todos e todas são unânimes num ponto. Querem morar num lugar em que gostam de morar. Uns preferem praia, outros a serra, outros preferem o calor, outros o frescor e as tarefas de um sítio, e outros sonham com um retorno à sua terra natal, próximo às suas raízes, ou aos seus parentes, aos seus familiares. Mas também as pessoas que sempre moraram na mesma cidade, também entre essas há quem prefira um outro bairro, ou o centro, ou uma montanha, ou
um local agradável quando deixa a casa dos pais. Com o casamento, a esposa ou o marido interfere nessa decisão. E é bom que seja assim, que haja ali um senso comum de preferência. Mas ao quitar a última prestação de uma casa própria ou apartamento, alguns pensam ser aquela a sua última morada. Outros são bem mais flexíveis nessa questão de moradia, preferem não fincar raízes em uma ou outra cidade, mas viver viajando, com um trailer, por exemplo, ou de aluguel em aluguel, morar em diferentes cidades para adquirir diferentes conhecimentos e conhecer diferentes pessoas. Enfim, quantas casas ainda vamos morar? A vida segue assim, e a gente pensa assim, até que um dia precisamos encarar a despedida de amigos em um funeral. E então somos confrontados com duas questões inevitáveis. A primeira, a retirada do corpo da casa própria daquela pessoa que faleceu. E segundo, o sepultamento nos faz olhar para um espaço bem mais restrito do que a casa em que a pessoa habitava. E em volta do funeral, muitas vezes se ouve a expressão que o túmulo será então a casa eterna, o último lugar de se morar, a última morada. Você já ouviu essa expressão? Pois bem, será mesmo que tudo termina no cemitério? Pensando no mistério da existência humana, muito se pensa que toda pessoa tem aqui uma missão na Terra, e quando esta se encerra, então chega a morte. Ou seja, a morte acompanha a conclusão da missão. Muito se diz isso também em funerais. A pessoa morreu porque talvez já cumpriu a sua missão aqui. Eu prefiro sugerir algo diferente e mais necessário para se pensar. Mais necessário que conhecermos nossa missão é conhecer aquele que dá a missão. É no conhecimento dele, revelado a nós em sua palavra, as Escrituras Sagradas, que chegamos a compreender o sentido da nossa existência. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, disse o apóstolo Paulo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Na tradução de Almeida, ele escreve: somos os mais infelizes de todos os seres humanos se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Paulo está querendo consolar os coríntios ao dizer que a nossa fé em Cristo nos faz olhar para além da nossa própria vida. E assim, consequentemente, nos faz olhar também para o reino de Deus como algo que está além da nossa casa própria. E além também do túmulo que um dia vamos ocupar. Em 2 Coríntios 5,15, talvez nós temos ali a revelação da missão de Deus para com cada um de nós que cremos nele. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse versículo, ele é muito significativo para a minha vida. E o era também para o apóstolo Paulo, tanto é que foi escrito na carta aos Coríntios como um propósito de dar a eles um foco à sua existência, um alvo,
uma missão, um propósito, e assim enriquecer de sentido a vida dos crentes de Corinto. E ele morreu por todos, disse Paulo, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Um dos grandes propósitos de Deus para conosco é que vivamos nele, enxertados em Jesus, por meio dele e para ele. E como se dá esta vida? Como assim viver para ele? Isso significa considerar na nossa vida os propósitos eternos de Deus, os princípios de Deus para a nossa existência. Princípios cristãos são diferentes de interesses. Se nós vivemos por princípios, nós demonstramos a marca de Cristo em nós. Mas se vivemos por interesses, então acabamos por cogitar só daquilo que nos interessa. Nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo, disse o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor tanto de vivos como de mortos. Isso está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículos 7 a 9. Também Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele disse isso ao confortar seus discípulos, que estavam perturbados com a ideia de sua partida iminente. Esta frase faz parte do discurso com as últimas instruções de Jesus aos discípulos antes de ser traído e preso. Também Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Veja como se parece se confundir esse conceito de moradia. Ao mesmo tempo que o Senhor nos promete um lugar junto dele na eternidade, Ele também quer habitar dentro de nós. Parece ser assim que Ele escolhe o nosso corpo, a nossa vida, como sua morada. Se alguém me ama, nem todos os que conheceram Jesus, a gente poderia dizer assim, nem todos aqueles que fizeram sua confirmação de fé em Cristo, o amam. Há uma diferença entre amar e apenas cumprir um rito da igreja. Por mais que ele tivesse sido e continua sendo a maior expressão e revelação do amor de Deus por nós, ainda hoje há pessoas que não o amam. E por isso ele disse, se alguém me ama. Se fosse assim que todos o amassem por ter ouvido a sua palavra, este se não estaria ali, esta condicionante da sua promessa. Também a Pedro Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Isso demonstra interesse de Jesus em relacionamento de comunhão, de convívio, em que prevalece a preciosa revelação de Deus, tanto em sua palavra, como também com a sua presença. Tudo isso é possível experimentar e desenvolver com a fé. Pedro, também questionado se queria seguir Jesus, em meio às dificuldades, ele disse, Senhor, para quem iremos?
só tu tens as palavras da vida eterna. Pedro acreditava nas palavras de Jesus e que estas eram eternas e que estas não são passageiras. E por isso ele se apegava à sua palavra. E também Jesus foi quem disse: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Se céus e terras passarão, significa dizer e perceber que tudo aquilo que nós vemos é passageiro. Mas o que Deus tem preparado para nós e prometido a nós, isto será eterno. Tanto Deus tem para nós um lugar junto a Ele, como também já agora Ele quer habitar em nós com o Espírito Santo, nosso Consolador e Guia. Ele nos deu o Espírito Santo para nos fortalecer na fé e nos equipar com dons para servi-lo por graça e fé. Através desta fé experimentamos Cristo em nós. E então tudo o que diz respeito ao seu reino nos envolve, nos transforma e reflete em atitudes que dão testemunho do seu reino neste mundo. Por isso, cantamos aquele hino, Há sinais de paz e de graça neste mundo que ainda é de Deus. Os sinais da paz e da graça são sinais da comunhão com Deus e que a gente experimenta no coração, em nosso íntimo, em nosso sentido de viver. Na casa de meu pai, disse Jesus, os discípulos estavam perplexos com a ideia de se separar de Jesus. Porém, o Senhor logo os confortou, dizendo que ele estava indo para a casa do Pai. Então, o que é a casa do Pai? Aqui vale saber que os judeus entendiam que o templo de Jerusalém era a casa de Deus. Isso está em Crônicas, 1 Crônicas 29, 7, 2 Crônicas 7, 6 e também no livro de Esdras 1, 4. Mas Jesus não estava se referindo ao templo terreno. Ao contrário, ele estava falando da verdadeira casa do Pai. Essa casa não é terrena, mas celestial. É o lugar da habitação de Deus que está nos céus, conforme nos diz Salmo 33 e Isaías 63. Lá há muitas moradas, disse Jesus. Jesus não apenas afirma estar indo para a casa do Pai, mas também conforta seus discípulos dizendo que a casa do Pai há muitas moradas. Algumas pessoas pensam que Jesus, ao falar sobre as muitas moradas, que há neste lugar muitas moradas, está se referindo então a um tipo de prédio com vários quartos, como se fosse uma habitação coletiva. Todavia, quando Jesus diz que na casa de meu Pai há muitas moradas, ele simplesmente está transmitindo a ideia de que no lugar para onde ele vai, isto é, junto do Pai, há lugar não apenas para ele, mas para todos aqueles e aquelas que creem nele. Isso inclui não somente os discípulos, mas todos os redimidos. Essa promessa também é para você e para mim. Vou preparar-vos lugar, e aqui quero concluir esta mensagem. Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas, mas também disse que Ele próprio iria preparar lugar para o seu povo. Isso está em João 14. Não há nenhuma contradição nessas duas promessas. Na casa do Pai há muitas moradas, e Jesus é quem prepara o lugar para os que são seus. Não é correto pensar que Jesus foi para a casa do Pai construir moradas ou quartos que possam nos acomodar. O texto é claro em dizer que na casa do Pai há muitas moradas.
ou seja, as moradas já existem. E além disso, o próprio Jesus também disse que o lugar que os benditos de Deus possuem por herança já estão prontos desde a fundação do mundo. Isso está relatado em Mateus 25, 34. Então, podemos ter esta esperança, que a casa de nosso Pai, com Jesus, é a nossa eterna morada. Muito melhor pensar assim do que resumir a vida a um túmulo, não é mesmo? Concluindo, Paulo escreveu: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esta é a comunhão que Deus quer ter conosco. Que Ele habite o nosso corpo, a nossa vida, e que nesta comunhão de fé e de graça possamos viver e desfrutar daquilo que a sabedoria de Deus vai nos revelando em nossa vida, vai nos acrescentando como sentido existencial e vai nos auxiliando para que demos dele bom testemunho a tantos que ainda não o amam e ainda não o conhecem. Pense nisso, querido e querida ouvinte, e que esta palavra te conforte, te dê esperança e te dê também fortalecimento à sua fé e aos dias difíceis em que estamos vivendo. Que a bênção de nosso Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, venha sobre você e permaneça com você hoje e sempre. Amém.